Mais um corte aqui do Profissão Mundo para você. Antes eu peço encarecidamente, deixa um like no vídeo e não esquece de se inscrever. Ajudar muito para que a gente continue criando esse conteúdo de valor com pessoas especiais que aceitam ceder um pouquinho do seu tempo para ter essa troca aqui com a gente. E claro, no final do vídeo, curtindo, deixe o seu comentário, deixe o seu ponto de vista sobre tudo que foi dito. Só compartilhando aqui, ó, alguns comentários. A Laura Souza deixou aqui boa noite, podcast maravilhoso. Yara, sou sua fã. O Paulo Oliveira deixou aqui o seu boa noite, marcando presença aqui. Obrigada. E a Janaína Gonzaga, coach, deixou aqui maravilhoso esse livro. Obrigada, Janaína. Pessoal, olha, deixe seus comentários, deixe suas perguntas aqui, ponto de vista sobre tudo que a Yara está compartilhando aqui com a gente. Olha só, eu quero te fazer uma pequena provocação assim, em relação a olhar para o vazio, sabe? Porque, de forma geral, como eu disse, a gente olha sempre para a questão do vazio como... É fácil se perder nesse vazio, sabe? E eu admito até em uma questão pessoal, assim, quando eu comecei o podcast, não é com história, digamos, storytelling assim, do podcast, é bem verdade, eu realmente estava num momento bem decepcionado com os meus resultados, sabe? Com tudo que eu acreditava que poderia entregar, e eu confesso que em algum momento eu me perdi nesse vazio, sabe? É fácil a gente se perder ali nesse momento de se sentir culpado e dizer assim, não preciso nem tentar mais nada, que eu acho que, infelizmente, é o que acontece com muita gente, sabe? Porque não é perigoso lidar com esse vazio, assim, romantizar esse vazio, como lidar com esse momento, sabe? Entendo, Renato, entendo e me solidarizo com o seu momento, né? Com toda certeza, ele não é fácil, né? Vou partir do espaço não de psicóloga, mas de quem vivenciou também um momento como esse, de busca por respostas, não é? Né? Fala, puxa vida, mas fiz tanto por aqui e essa resposta não me veio aqui. E agora, por onde eu começo, não é? E o que funcionou para mim, Renato, é ir me conectar com este vazio com prazo de resposta, com prazo de retorno. Hoje, anos mais tarde, é o que eu trabalho em consultório, né? E aí onde eu te falo que não é romantizar, é acessar, porque também não adianta a gente colocar para baixo do tapete. Se talvez você tivesse tido todos os seus resultados lá que você queria, talvez você também estaria no seu vazio. Eles também não tinham te preenchido, né? Vamos devolver aqui reflexões, não é? Talvez também você não se sentisse preenchido, se sentisse satisfeito pela resposta às suas buscas, mas não se sentisse, podia não se sentir preenchido, né? Então, o preenchimento desse espaço não está necessariamente relacionado a resultados externos. E é isso que eu prego muito no livro e na minha conduta de forma geral. Vai muito ao encontro da sua satisfação interna, né? Então, se a gente volta lá e trabalha com você, por exemplo, Renato, na sua trajetória de vida, você fez tudo o que foi possível, né? Não obteve em algum momento resultados que você esperava, e aí eu começo a te perguntar, Renato, esses resultados eram o que você queria ou é o que esperavam de você? Sim, é difícil até responder. Pois sim, essas perguntas, né, exercícios mesmo, vão te fazendo se encontrar e se conectar com este lugar do vazio, compreende? Né? Então, será que eram resultados que você desejou mesmo, de verdade, para a sua vida e carreira? Ou eram expectativas que você tinha sobre aquela situação, ou coisas que você tinha que atender sobre o que outras pessoas esperavam que você conseguisse? Sabe, mas me parece um momento bem desafiador para ter essa autoavaliação, porque, assim, talvez seja divagando demais. Acho que o que eu vou falar agora aqui, eu devo estar com o tempo sobrando para pensar nisso. Eu tenho pensado muito que, de forma geral, a gente está vivendo uma época, assim, em que é difícil não se comparar com os resultados, sabe? Com o que tem à nossa volta. Não sei, há 100, 200 anos atrás, acho que, por mais que a gente tivesse uma quantidade menor de possibilidades da vida, mas a gente enxergava menos o resultado do outro. Era aquilo e era aquilo. A gente tinha que viver com o nosso sonho. Hoje não. Hoje a gente parece que padronizou os sonhos e resultados para todo mundo. Eu acho que aí talvez seja o grande desafio, né? Como avaliar o que é meu, o que é a minha vontade, o meu desejo, sabe? Sei que é uma pergunta ampla, mas e como avaliar que o que eu estou vivendo talvez seja o sonho do outro, sabe?
Olha, eu gosto muito desse tipo de pergunta, excelente, por sinal, e vem ao encontro do meu livro Estar Riscado o Sucesso. Ele não está arriscado o sucesso porque o sucesso não é válido. Ele é válido, ele é pertinente, ele faz parte. Todos nós desejamos prosperar, né? Desejamos nos destacar, ser reconhecido pelos nossos trabalhos, ter outras coisas aí que edifiquem a nossa existência, né? A questão é, como você bem disse, né? Do que é esse sucesso para cada um e não a forma padronizada. Né? Hoje, se você observar os seus resultados individuais, Renato, né, não seria justo e honesto com você se você olhar o formato de trabalho que você devolve ao mundo, a ferramenta que você devolve ao mundo, as condições que você executa, né, e todos o que você planejou com um podcast aí que tenha pessoas que investem, que tenha outras condições, que só chega em popstar, né? Como que eu estou me comparando, não é? Com quais ferramentas eu estou me comparando? Agora, se você olha pelo lado de que, olha, Renato, você começou quase como um protesto, não é? Essa sua experiência, quase como, puxa, quero aprender, isso vai ser uma forma de me conectar a essas pessoas, e agora você está indicado na categoria de melhor podcast de empreendedorismo. Né? Isso, para mim, é um super resultado. Não é? Não é verdade? Agora, tudo bem, Yara, mas isso isoladamente não me preenche, mas edifica o caminho. Traz para a realidade, fala, puxa vida, então se eu comecei assim, conquistei isso, quais os meus próximos passos na minha realidade, no que eu estou vendo que é possível, nas coisas que faz sentido para mim, né? Aí a gente faz todo, né, um planejamento, né, um traço de prosperidade, de avanços, de ganhar, né, outros horizontes, e aí tá tudo certo com o seu sucesso. Mas agora ele é o seu sucesso, e não do outro, e não do colega, e não do vizinho. Eu sei que é um desafio, né? E para mim também, né? Vivemos todos aí nesse cenário. Você não se sente num cenário, né, o dia inteiro, não é? Mas como eu sempre digo também, né, é importante que a gente lembre, trato muito isso em consultório, é parte dos meus temas de pesquisa e tal, né, que a gente tem que voltar à realidade e viver a rede real. A rede real é o que eu e você estamos vivendo aqui, né? Quando eu terminar aqui com muito carinho, colocar recortes nas minhas redes sociais para conectar com os meus clientes, os meus pacientes e os meus ideais de sucesso, vão ser recortes, não é verdade? São mensagens que eu acho que naquele momento é conveniente para o meu trabalho. Não reflete necessariamente a realidade, a contextualização do que a gente está vivendo aqui. Né? Então, Sim. O meu convite é sempre para a gente se voltar e quando vier esses pensamentos de comparação, da grama do vizinho, eu adoro o exemplo da grama do vizinho, que é verdinha, é sempre muito verde, não é? Sim. É muito artificial, muitas vezes, não é? Olha, eu te digo assim, em causa própria, eu tenho conversado com muita gente, e quando a gente se aproxima, a gente olha que a grama não era tão verde assim quanto eu esperava, quanto parecia de distante. Pois bem, eu tenho essa impressão e esse recorte também, que eu não sei se tudo é tão verde assim, viu, Renato? E de verdade, acho que eu prefiro o que não é mais verde mesmo. E eu vou te dizer a resposta perfeita. Quase que você... Acho que eu nunca tinha pensado no podcast como uma forma de protesto, o que me fez muito sentido. Eu quero, depois daqui de terminar essa conversa, a gente olhar a sua agenda amanhã, quinta-feira, sexta-feira, para a gente fazer outros episódios aqui, para conversar sobre muita coisa. Olha aqui, a Janaína também compartilha aqui, que hoje eu refleti muito sobre a frase do livro: ouvir a si mesmo, às vezes, é mais sobre dizer não do que sim. Obrigada, Janaína. E o Alexandro Silva também deixou aqui o seu boa noite, pessoal, aqui para gente. Boa noite, Alexandro. Pessoal, compartilhem, deixem suas perguntas aqui, comentários, todos os seus pontos de vista sobre tudo que a Yara está trazendo aqui. Apesar de ter respostas perfeitas, coloquem pelo menos aqui a resposta perfeita, Yara. Yara, mas eu vou uma outra provocação, sabe? A Yara, PNL, eu não tenho formação PNL, tá? Tenho curiosidade, tenho muitos amigos que têm formação,
Mas, ao mesmo tempo, eu vejo mal vista, digamos assim, por estar na mão, digamos assim, de coach, né? Não estou fazendo juízo. E, de forma geral, se fala muito sobre a questão da autorresponsabilidade. E a gente está falando aqui de vazio, de não olhar assim o resultado, a grama do outro, não olhar o resultado das pessoas ao redor. E eu tenho achado um grande desafio. Eu acho que a palavra autorresponsabilidade ficou pesada demais para as pessoas, sabe? Eu tenho achado um grande desafio como limitar isso. Então, eu te trago essa pequena provocação. Como definir os limites da autorresponsabilidade nesse vazio? Vou começar te exemplificando sobre um exemplo ainda muito recente para mim, que eu disse para o meu filho ontem. Talvez contribua aí na nossa conversa dentro dessa vertente, né? Ele veio me falando, Renato, que alguns professores na escola estão com problemas com ele, né? E que aí ele teve problema com X, problema com Y, problema com Y. Eu, tudo bem, vamos ver isso aí, o que está acontecendo, tá? Não, vamos resolver isso aí. Não, não foi bacana isso mesmo do professor e tal. E aí o que eu falei para ele, e pega um gancho para a gente, né, conversar sobre isso, é qual é a sua parte? Por que que eles estão tendo essa conduta com você? Não É é? certo. Ah, mamãe, mas puxa vida, mas olha, isso aqui eu não fiz nada, tá? Nesta situação você não fez nada. E nas outras? Porque as pessoas vão tendo uma consideração ao nosso respeito. Já imagina o que vem daqui, já imagina o que vem dali. Tá? Neste recorte você não tem responsabilidade. Mas e na sua trajetória, né? Então, ponto em relação ao meu filho, trazendo para o que você me falou de autorresponsabilidade, Renato, né? Eu sou uma pessoa, eu digo sempre, né, para as pessoas próximas a mim, que consciência de classe e de raça seria importante para todos, não é? Um pouco funcionaria aí um pouco melhor na vida de todos, né? Não gosto dessa romantização da autorresponsabilidade, mas gosto do viés de quando a gente pega o lado de que sim, o que nos compete daquele todo, não é? Então, imaginando, né, a minha realidade, que não foi nada florida, não é? Apesar de ser branca, minha mãe é negra, falecida, né, negra, eu tenho irmãos negros, vim de uma realidade periférica e sei do que eu estou falando do lugar de quem veio dessa realidade. Não necessariamente as pessoas que estão lá escolhem os seus destinos, né? Mas para a camada de pessoas que consegue ter a consciência, né, consegue ter acesso, né, uma vez que já está lá e que passou um pouco, né, essas camadas sociais e que conseguiu superar, por exemplo, conseguiu se formar ali no ensino médio, conseguiu avançar um pouco. Estas pessoas têm uma autorresponsabilidade maior do que a outra camada que não conseguiu chegar até ali. Porque quanto mais você progride, mais a sua mente se expande, e como já dizia Einstein, uma vez a mente expandida, ela não volta mais ao tamanho original, né? Então, eu não estou conversando com as pessoas que não tiveram a oportunidade de expansão. Eu estou falando com a camada de pessoas que tiveram a oportunidade de expansão dali para frente. E aí sim eu te pergunto, né? Qual a responsabilidade, qual a sua responsabilidade no que está acontecendo e o que está ao seu alcance neste momento para a transformação? Né? E aí a gente traz para a realidade. Tá, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho investimento, é mais difícil para mim, eu tenho. Tudo bem, eu compreendo tudo isso. Tem 1% que a gente consiga transformar e se agarrar nisso? É possível? E aí a gente começa a buscar, porque isso é o que eu defendo no livro e faz sentido na minha realidade, que é quando você se agarra ao seu sentido, ao seu sentido. Se o seu sentido é 1% que te abastece, que te faz avançar nos seus propósitos, nos seus desafios, na sua prosperidade, na sua melhor saúde, na sua dignidade, aí sim eu estou falando para quem vale, não é? E voltando um pouquinho na questão da PNL e de toda a amplificação e de quanto está sendo mal usado, né? E toda a questão do coaching e tal, eu vou te fazer uma pergunta, Renato. Você com certeza já foi ao médico muitas vezes, não já? Sim, claro. Ao longo da sua experiência, né? Imagino que não tenha sido nada grave, assim espero. Mas eu tenho certeza que você já encontrou médicos ruins e que foi mal Sim, atendido no seu caminho, não já? sim, com certeza.
esses médicos também fizeram medicina. E esses médicos também fizeram o juramento, né? Pelo menos assim a gente imagina e espera. É a mesma coisa de todos os profissionais, de todos os bastidores, né? Há quem fez PNL e exerce de uma maneira muito bacana. Há quem fez coaching e exerce de uma maneira muito bacana. Há quem fez psicologia, que exerce de uma maneira muito respeitosa e bacana. E assim como todas as áreas, há quem não faz jus, né? Porque aí entram as suas questões próprias, né? As suas questões de caráter, as suas questões de índole, né? E isso está acima de qualquer profissão. Né? E assim como uma ferramenta, né? Uma faca, eu costumo dar esse exemplo na PNL, especificamente, né? É uma ferramenta que te amplifica as questões de comunicação. Você começa a entender por outros lados, você começa a vislumbrar ali outras questões de comunicação e os efeitos que ela tem na sua vida e na do próximo, né? Mas assim como toda ferramenta, uma faca, por exemplo, ela é usada para te servir ou ela pode ser usada para te machucar, não é? Sim, com certeza. Volta de novo para a questão da pessoa e de quem está usando e como está usando, né? Então, gosto desses exemplos, né? Porque, para mim, por exemplo, na minha vida pessoal, a PNL foi um divisor de águas. Para mim, antes de exercer, antes de ser profissional da área. Então, para mim, fez muito sentido, porque eu comecei a fazer algumas avaliações ao meu respeito, algumas avaliações a nível visão de mundo, a nível julgamento alheio, a nível solidariedade, e esses conceitos se enraizaram, né, e somaram muito aí na minha trajetória, né, enquanto hoje psicóloga, ou lá já enquanto líder, né. Então, eu acho que volta de novo para os nossos instintos e o que a gente quer devolver ao mundo, não é, Renato? Que conversa legal essa que a gente acabou de acompanhar, né? Eu sou suspeito para falar, tenho a sorte aqui de produzir o Profissão Mundo e quase que diariamente conversar com palestrantes incríveis que têm um conteúdo de muito valor que impacta a minha vida e tenho certeza impacta a vida de muitas outras pessoas, de milhares de pessoas, mas que, olha, muitos enfrentam um grande desafio. Muitas vezes passam mais tempo tentando vender a palestra do que impactando o mundo de verdade com aquilo que tem para entregar. E não tem problema, não tem nada de errado, porque muitas vezes, como palestrante, você fala de finanças pessoais, de saúde mental, de carreira, de N aspectos. Você não veio da área comercial, não foi algo que você aprendeu ou que cultivaram na sua vida. Então eu quero aqui, eu, Renato Lopes, e a minha agência Profissão Mundo, a gente quer te ajudar, quer tirar esse peso do seu colo, para que você possa impactar o mundo da melhor forma com aquilo que você tem de melhor, que é o seu conhecimento. Estamos lançando um serviço para ajudar palestrantes a terceirizarem as suas vendas. A gente tem uma equipe especializada de SDR, BDR e Closer, especialmente para você, para fechar palestras, mentorias para você, para que você foque no que tem de melhor. No primeiro link da descrição, eu estou deixando o WhatsApp da nossa agência e esse serviço habitualmente custa R$ 3.400 mês. Mas para você, palestrante, que está conhecendo agora o nosso trabalho e quer aproveitar esse serviço, a gente está criando uma condição muito especial. Nos 3 primeiros meses de assinatura aqui com a gente, você vai pagar somente R$ 1.900. É só entrar em contato aqui no WhatsApp, avisar a nossa equipe que assistiu esse vídeo e que quer esse desconto, mas te convido a aproveitar o mais rápido possível. Eu não sei por quanto tempo essa promoção vai durar, mas vamos tirar esse peso do seu colo. Impacta o mundo da melhor forma, porque eu sei que você tem um conteúdo de muito valor para entregar, mas está perdendo tempo se relacionando e fazendo algo que não é o que você sabe. Você sabe, é um conteúdo incrível para mudar vidas. Então, acessa aqui o primeiro link da descrição, o WhatsApp da agência Profissão Mundo.